Olá, pessoal. Voltando aqui então para aula 7, né? Esse é o segundo vídeo. A gente está estudando teste da integral por enquanto, tá? No primeiro vídeo, então, eu fiz a parte, digamos, teórica, né, do teste, expliquei como ele funciona. E agora nesse vídeo eu vou resolver alguns exemplos com vocês, tá? Bom, lembrando que para aplicar o teste de comparação, igual nesse caso aqui, nós temos que mostrar que a função, né, que define o termo geral da série, ele é uma função positiva, ou seja, todos os termos são positivos, né, a partir de um certo índice. A função é decrescente e a função é contínua, tá? Então vamos lá. Opa. Ah, então, seja f de x, então, a função associada ao termo geral dessa sequência, tá? Série 1 dividido por x ao quadrado mais 1, tá? Vamos analisar essa função, deixa eu ver, no intervalo 1 mais infinito. Tá? Igual tá aqui, ó. Intervalo fechado, 1 infinito. Tá? Só conferir o negócio aqui. Então, para todo x maior ou igual a 1, temos que... Então, vamos lá. Então, primeiro, f ela é contínua. Opa. Bom, isso aqui é tranquilo, né? Só olhar aqui, ó. O limite de f de x quando x tende a um azinho. Pega a nesse intervalo aqui, né? 1 infinito. É fechado aqui, na verdade. Tranquilo, né? Ver isso. Por que tranquilo? Isso aqui, ó, é o limite quando x tende a de 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Essa função só daria problema, né? Se o denominador fosse zero. Pudesse zerar, né? Mas isso aqui nunca vai zerar, tá? Especialmente se o x for maior ou igual a 1, tá? Entendeu bem o valor do a que você pegar aqui? Isso aqui é 1 dividido por a ao quadrado mais 1, né? A quadrado mais 1 nunca vai dar igual a zero, tá? Que é o próprio f de a. Tá? Isso aqui é verdadeiro, então, para todo azinho nesse intervalo aqui. Isso garante que a função é contínua, tá? Agora, a função f é positiva. Na verdade, essa função é positiva para todo número real, né? Qualquer número que você pegar aqui, ele ao quadrado é maior ou igual a zero, né? Se eu somar com 1, isso vai dar um número maior ou igual a 1, independente do x que você pegue. Então, o denominador dessa função é sempre maior ou igual a 1. Ou seja, positivo. O numerador é 1, que é positivo, então f de x é sempre uma razão, uma divisão entre dois números positivos, que vai ser positivo, né? Tá bem tranquilo de ver isso aqui também, né? Ó, dado x um número real qualquer, temos que f de x não, o denominador ali, né, que é x ao quadrado mais 1, ele é
positivo, né? Se o x for negativo, o x ao quadrado é positivo. Se o x é positivo, o x ao quadrado é positivo. Se o x for zero, o x ao quadrado é zero. Só que mais um, né, que eu vou ter que somar no final, torna o resultado positivo. Logo, quando a gente faz essa expressão aqui, ó, 1 dividido por x ao quadrado mais 1, isso é positivo, tá? E assim, f de x é positivo. Eu peguei um x real qualquer, tá? Mas bastava pra gente pegar x nesse intervalo maior ou igual a 1, tá? Agora, que a função ela é decrescente. Que a função é decrescente, vamos lá. Vou ter que mostrar que f de x mais 1 ele é menor que f de x, né? Se eu provar que... Não, perdão, não é isso não, né? Tô pensando em sequência aqui. Nossa, que acho que é fácil de ver isso aqui, né? Ó. Sejam x e y... Não, x1 e x2. Pertencentes a esse intervalo aqui. Vamos supor que o x1 é menor que o x2. Então, olha só. A ideia é mostrar que o f de x1 é maior que o f de x2, né? Que ela é decrescente, né? x1 sendo menor que x2 e ambos sendo maiores ou iguais a 1, isso implica que x1 ao quadrado é menor que o x2 ao quadrado. A relação equivalência aqui, né? Vamos somar 1. Então, x1 ao quadrado mais 1 é menor que x2 ao quadrado mais 1, né? Claro que isso é positivo, isso aqui é positivo, tá? Então, vou explicar cruzado ali, né? Lado esquerdo, nós vamos obter que 1 dividido por x2 ao quadrado mais 1 é menor que 1 dividido por x1 ao quadrado mais 1. Ou seja, o f de x2 é menor que o f de x1, tá? Isso que mostra que a função é decrescente. Então, ó, por que é decrescente, né? Se x1 é menor que x2, então f de x2 é menor que f de x1, tá? Um detalhe aqui. Aqui é menor ou igual, tá? Por exemplo, eles podem ser um oposto do outro, né? Se o x1 for menos 1, x2 for 1, quando você leva ao quadrado ambos, eles se tornam iguais, tá? Então a função é decrescente. Então, nós estamos nas hipóteses lá do teste da integral, tá? Então a gente pode aplicar ele. Então, podemos aplicar o teste da integral, então.
Agora começa a ficar difícil, né? Porque acho que essa parte é a mais simples. Calcular integral nem sempre é tranquilo, né? Vamos lá. Então a gente tem que calcular a integral de 1 até infinito. 1 dividido por x ao quadrado mais 1 dx. Isso aqui é a integral imprópria, tá? Ó, intervalo de integração é ilimitado. Então isso aqui, por definição, é o limite. A gente vai usar uma variável auxiliar ali, t, de 1 a t, tá? Dessa integral aqui. Bom, não assusta, tem muito símbolo aqui, né? A ideia é, primeiro calcula a integral, essa integral indefinida aqui, tá? Qualquer livro de cálculo aí você vai olhar, você vai ver que essa integral é o arco tangente, né? Ou seja, é o inverso do tangente de x. Perdão, escrevi errado aqui. Integral é tangente, é o arco tangente, né? Eu não sei como é que vocês estão acostumados à notação, tá? Tangente, quando eu escrevo tangente menos 1 de x, em alguns livros a notação é essa, tá? É a função inversa da tangente, tá? A ideia da tangente é o quê? Você pega um arco, quando você calcula a tangente, dá um número. O arco tangente é o contrário, né? Você pega calcula em um número, o resultado é o arco cuja tangente dá aquele número, tá? Então, esse arco tangente de x aqui, eu quero saber qual é o arco cuja tangente dá esse valor x aqui. Aí os limites de integração, né? De 1 a t. Tá? Qualquer livro de cálculo você vê que a integral desse de 1 dividido por x ao quadrado é o arco tangente de x, tá? Beleza. Limite, por enquanto, a gente não faz nada, tá? Só carrega ele. Aí calcula isso aqui, ó. Bom, usual, né? Isso aqui é o arco tangente de t menos o arco tangente de 1. Arco tangente de 1 é o ângulo tal que é tangente desse ângulo, ou desse arco, né? Dá 1. Vocês lembrar aquela tabelinha dos ângulos seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus? Vocês vão ver que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Só que seno de 45 dividido pelo cosseno de 45 é tangente de 45 graus. Que é 1, né? Raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2. Então, tangente de 45 graus é 1. Isso aqui é equivalente, né, a dizer que o arco tangente de 1 é 45 graus, ou seja, π dividido por 4, tá? Então isso aqui é π dividido por 4, tá? Então esse limite aqui, ó, agora a gente vai calcular o limite. O limite da diferença, a diferença dos limites. Mas como aqui é a constante, né, o arco tangente de 1 é a constante, isso vai ficar o limite quando t tende a infinito do arco tangente de x menos π dividido por 4, tá? É o limite da constante, é a própria constante. Aqui tá errado, aqui é t, tá? Então, ó, vamos calcular esse limite agora. Limite quando t tende a infinito do arco tangente de t. Então a ideia é que eu estou calculando o arco tangente de números cada vez maiores, tá? Qual é o ângulo tal que é tangente tende ao infinito? Para qual número, entre aspas aí? Tangente de qual número? Tangente de quem?
tá? Vou pôr uma letra aqui, deixa eu ver lá, um A. Quem é o A, tal que tangente de A é infinito. Entre aspas, tá? Se você olhar o gráfico lá, se lembrar lá no ensino médio, você tentar calcular tangente de 90 graus, você ia ver que não existe, né? 90 graus, se pensar em radianos, é π dividido por 2, né? Ah, é só você olhar, ó. Aqui, ó. Tá, esse aqui é o gráfico verde que tem, é o gráfico da tangente, tá? Ó. Tangente de π dá zero. Tá aqui, ó, na mãozinha. Aqui no meio, ó, se você olhar, é π, exatamente π dividido por 2, tá? Vai para o infinito, tá? Se você olhar também a tangente aqui, ó, o gráfico do arco tangente, ó, quando o seu t tende a π dividido por 2, ó, mais ou menos 1,5 alguma coisa, né? A tangente tende a infinito. Perdão, contrário, né? Quando a tangente tende a infinito, quando o t tende a infinito, né? O arco tangente, ó, a curva do arco tangente vai se aproximando de π dividido por 2, da metade de π, né? Cadê? Então, esse limite aqui, ó, é π dividido por 2. Ou seja, isso aqui dá π dividido por 4. Então, o que a gente acabou de mostrar é que essa integral aqui é convergente e converge para π dividido por 4. Tá? O que eu posso concluir pelo teste da integral? Que essa série converge. Só isso. Eu não posso falar, por exemplo, que ela converge para π dividido por 4, tá? Eu posso afirmar apenas que a série converge, tá? Então, do teste da integral, vem que a série ela é convergente, tá? Mais um exemplo aqui. A gente vai estudar P-série agora, tá? O que é a P-série? A série P, né? Na verdade. É toda a série dessa forma aqui, ó. Aqui o termo geral dela ali é 1 dividido por n elevado a alguma potência P, tá? A gente vai ver para quais valores de P ela converge ou diverge, tá? Isso aqui é um exercício, na verdade, lá do cálculo 1, tá? Só um minuto aqui. Tem que dividir isso aqui em alguns casos, tá? Vamos lá. Então, a ideia é analisar se essa série converge ou não. Caso 1. Se P é menor do que 0. Então, olha só. Se o P é menor que 0, menos P é positivo, né? Então, a gente vai usar aqui o teste da divergência. Tá? Lembra desse teste aqui, ó? Que se o limite dos termos não existe ou é diferente de 0, então a série diverge, tá?
Olha só. Então, se P é negativo, então o limite... Esse limite aqui é limite quando n tende ao infinito de n elevado a menos p. Só que esse menos p aqui é positivo. A gente já viu nesse caso, né? Que esse limite não existe. Essa sequência aqui, ó, tende ao infinito, tá? Pensa, n é quadrado, limite de n é quadrado, n ao cubo, n à quarta, n... Qualquer número positivo vai dar infinito, tá? Ó, de novo, isso aqui é positivo, tá? Apesar desse sinal de menos aqui, ó, menos p é positivo, porque o p é negativo. Por exemplo, se o p for menos 2, menos p é menos menos 2, que é 2, que é positivo, tá? Então, apesar desse sinal de menos aqui, ó, no expoente, menos p é positivo. Logo, pelo teste da divergência, a série se n elevado a p ficou esquisito. Essa série é divergente se p é negativo, tá? Agora, se p for caso 1, agora caso 2, se p for igual a zero, se o p for igual a zero, nesse caso, de novo, a gente aplica o teste de divergência, tá? O limite de 1 sobre n elevado a p, esse aqui é o limite... n elevado a p é zero, né? Porque p é zero. Perdão, é n elevado a zero, que é 1, né? Então, esse aqui é o limite de 1 dividido por 1, que é o limite da constante, que é a própria constante. Então, nesse caso, o termo geral não tende a zero, consequentemente, a série é divergente. De novo, por causa do teste da divergência, tá? Aí, o caso 3. Se P é positivo, tá? Nesse caso, a gente vai aplicar o teste da integral. Vamos lá, nesse caso, a função f de x é igual a 1 dividido por x elevado a p. Ela é contínua. Ó, lembra que o p aqui é positivo, tá? Positiva e crescente nesse intervalo aqui, tá? Vou deixar de exercício para vocês provarem isso. Aquela é contínua, calcula o limite quando o x tende ao a, onde o azinho está nesse intervalo aqui, tá? É bem tranquilo. Não vai zerar aqui embaixo, então vai dar o f de a. Positiva. É claro isso aqui, né? É sempre maior que zero esse número aqui. Crescente também é... Faz igual eu fiz aqui, ó. Nesse outro. Diz... Nessa parte aqui, tá? Bem tranquilozinho também. Então, é tranquilo porque o P é positivo, tá? Já tem essas restrições aqui. Vamos olhar. Vamos aplicar o teste integral aqui, tá? Supondo aí que vocês já provaram isso. Então vamos aplicar o teste da integral.
Deixa eu ver como é que eu vou dividir aqui, porque... Bom. Esse é o caso 3. Pô, assim, o caso 3.1. Eu tenho que dividir em vários subcasos, tá? Se o P for igual a 1, é que agora virou um exercício de cálculo 1, tá? Para no livro do Stewart lá de cálculo 1 tem essa demonstração que eu vou fazer aqui. Então a gente tem que calcular a integral de 1 até infinito. 1 dividido por x elevado a p dx, tá? Isso aqui... Bom, P é 1, né? É essa integral aqui que nós devemos calcular, então. A integral de 1 dividido por x é ln do módulo de x, tá? Ainda não, né? Então, por definição, esse aqui é o limite, quando t tende ao infinito, da integral de 1 a t, de 1 dividido por x dx. Agora sim que eu calculo a integral, tá? Aí aqui é o limite, quando t tende ao infinito. Essa integral aqui, ó, pensa a integral indefinida de 1 sobre x, é o ln do módulo de x. Aí o intervalo de integração é de 1 a t. Ah, e t é esquisito. Pensa o t como sendo um número, tá? Qualquer. Maior que 1, né? Só pra... Então, esse aqui é o limite de quando t tende ao infinito. Ln no módulo de x, aí de t, de 1 a t, né? Então, isso aqui lá pelo teorema fundamental do cálculo, né? Isso é módulo, ln do módulo de t menos ln do módulo de 1. Deixa eu pôr parênteses aqui. Esses módulos aqui eu posso jogar fora, tá? Porque, ó, ln no módulo de t, o t tende a infinito. Então, t é positivo, tá? Você vai poder jogar fora esse módulo aqui. Módulo de 1 é 1, né? Ln de 1 é 0. Então, isso aqui é 0. Então, no final das contas, isso é limite de quando t tende ao infinito do ln de t. Função ln, né, tende ao infinito, né? Eu tenho um ln aqui. Ó, conforme o x tende ao infinito aqui, né? O ln tende ao infinito. Ó, o ln foi tornando cada vez maior, né? O logaritmo é uma função crescente, tá? Então, essa integral, ela é divergente, tá? Nesse caso aqui, se o p for 1, tá? Agora, caso... Isso aqui é para t igual a 1, tá? P igual a 1. Agora, p igual a 2. P igual a 2 é ótimo, né? P diferente de 1. É o caso 3.2, tá? Agora, se o P é diferente de 1. Então, essa integral aqui, vamos ver como fica. A gente teve que separar em dois casos aqui, porque quando o P for diferente de 1, vocês vão ver vai aparecer um... Se o P pudesse ser 1, eu estaria dividindo por 0, tá? Por isso que eu fiz separado aqui. Olha só. A gente tem que analisar essa integral aqui, né? 1 dividido por x elevado a p dx. Por definição, esse é o limite de quando t tende a infinito. Integral de 1 a t da função 1 dividido por x elevado a p dx.
Como P é diferente de 1, esse 1 dividido por x elevado a p, eu vou escrever como x elevado a menos p. Tá? Essa função x elevado a n, a gente sabe calcular a integral, né? Quando n é diferente de 1. Diferente de menos 1, na verdade, né? Então, como p é diferente de 1, o menos p é diferente de menos 1. Então, isso aqui é x elevado a menos p mais 1 dividido por menos p mais 1. Tá? Eu tenho que calcular essa integral de 1 a t. Então, continuando, isso é o limite quando t tem um infinito. Aí, cuidado aqui, é muita letra, né? Tem x, p e t. O x, o 1 e o t, você vai substituir no x, né? O que está variando esse intervalo é o x. O p é um número fixo. Então vai ficar assim. T elevado a menos p mais 1. Esse menos p mais 1 eu vou escrever como 1 menos p, tá? Dividido por 1 menos p. Menos 1 elevado a 1 menos p dividido por 1 menos p. Vai calcular esse limite aí. Isso aqui, ó, é 1, né? Então aqui é o limite quando t tem infinito de t elevado a 1 menos p dividido por 1 menos p menos 1 dividido por 1 menos p. Olha só, esse 1 dividido por p que está multiplicando aqui em ambos, eu posso colocar em evidência, tá? Lembre-se que é um número, tá? Mais do que isso, eu posso colocar é uma constante, né? Eu posso pôr para fora do limite. Isso é 1 dividido por 1 menos p vezes o limite de t elevado a 1 menos p menos 1, quando t tende ao infinito. Tá? Ó, eu coloquei esse 1 dividido por 1 menos p em evidência, tá? Então, no primeiro parcela aqui, ó, só sobrou o numerador e na segunda parcela sobrou 1, ok? O que acontece? Agora a gente vai ter que dividir esse caso 3.2 em mais dois subcasos. Dependendo se o P é positivo, mas positivo não, é maior ou menor que 1. Ó, eu sei que nesse caso 3, eu estou analisando P maior que 0, tá? Então, basicamente, eu deveria fazer P maior que 1 e entre 0 e 1. Mas a análise aqui pode ser feita para qualquer P negativo também, tá? Agora a gente vai fazer então o caso 3.2.1. Lembrando, a gente está no caso P diferente de 1, né? É positivo. Então, se P for maior que 1, então esse 1 menos P, tá, que aparece aqui na potência do T, é negativo. Assim, esse limite vai dar o quê? Aí você vai ter que lembrar daquela limite de coisas do tipo 1 dividido por n elevado a alguma coisa. Um certo k. Esse limite dá zero, tá? Quando o k é positivo. Por quê? Então vamos calcular esse limite aqui. Esse último aqui, ó. Tá? Então, 1 dividido por 1 menos p vezes o limite de quando t tende ao infinito
elevado a 1 menos P menos 1. Agora eu vou fazer meio que direto. Bom, tá. Isso aqui é 1 dividido por 1 menos P. Como o limite das diferenças, diferença dos limites é a constante, limite da constante por constante, fica de limite isso aqui, menos 1. Tudo isso multiplica por esse número aqui. Continuando, isso dá 1 dividido por 1 menos P. Vamos olhar esse limite aqui, ó. Tá? Vai dar zero isso aí, por quê? Ó? Olha só, t elevado a 1 menos P, esse 1 menos P é negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por t elevado a P menos 1. P menos 1 é positivo. Tá? Então, quando eu calculo o limite disso aqui, é igual ao limite disso aqui quando t tende a zero. T tende a infinito. E isso aqui tende a zero. Então, esse limite aqui, ó, é zero. Tá? Você está calculando o limite de t elevado a uma potência, um expoente negativo, tá? Eu tô falando como sequência, mas para função é a mesma coisa, mas funciona igual, né? Então isso aqui vai dar 1 dividido por 1 menos P, multiplica 0 menos 1. Se você olhar, isso é menos 1 dividido por 1 menos P. Fazendo um joguinho de sinal, é 1 dividido por P menos 1. Tá? Então, nesse caso, em que P é maior que 1, essa integral converge. Ou seja, se pelo teste integral, se o P é maior que 1, a série... Cadê a série? Essa série converge. Agora, note que P menor ou igual a 0 a gente já calculou, né? Falta só P entre 0 e 1. E P igual a 1 a gente calculou também, né? Aqui, ó. Agora o caso 3.2.2. Se P está entre 0 e 1, tá? Na verdade, o que eu vou fazer aqui serve para qualquer valor de P menor que 1, tá? Como P é menor que 1, 1 menos P é positivo. É a mesma análise que a gente fez aqui em cima, tá? Só que agora 1 menos P é positivo. O que acontece? O limite t elevado a 1 menos P, quando t tende ao infinito, isso aqui é infinito. Tá? E é t elevado a uma potência, um número positivo. O expoente aqui é positivo, tá? Donde o limite, quando t tende ao infinito, só vou ter que arrumar um negócio. Isso aqui que eu fiz tá errado, tá? Vou ter que botar nesse limite aqui. T elevado a 1 menos P. Gente, deixa eu só arrumar um negócio que eu fiz errado aqui, tá? Esse aí, eu não... Que a princípio eu não sei se esse negócio converge, né? Então eu não posso colocar esse constante para fora do limite.
É correto deixar assim, tá? Acontece, como esse limite eu não sei se existe ou não, né? Dessa função aqui, depende do P, ele pode existir ou não. Pelo que a gente mostrou lá atrás, esse 1 sobre menos P eu não posso pôr para fora, tá? Elevado a 1 menos P menos 1. É isso. Onde esse limite não existe. Tá? Então, pelo teste da integral, teste integral a gente usa no caso 3, ó. Se P for igual a 1, aquela série é divergente. Se o P for positivo, a série converge, porque a integral converge, tá? Se o P estiver entre 0 e 1, o teste integral nos diz que a série diverge, tá? Portanto, pelo teste da integral, essa série aqui, a série P, converge se P é maior que 1 e diverge quando P é igual a 1, a gente usou o teste também, né? Se o P está entre 0 e 1, tá? Em resumo, esse exemplo 2 aí é esse teorema aqui, ó. A gente acabou de provar. Então, essa série ela é convergente se o P é maior que 1 e divergente se P é menor ou igual a 1, tá? Exemplo 2, né? Basicamente, a gente vai usar ele para aplicação, tá? Ó, por exemplo, o exemplo 3 aqui, ó. Pega essa série, em que o termo geral é 1 dividido por n ao cubo, tá? É uma série P, né? Ó, o P é igual a 3. Como 3 é maior que 1, P é maior que 1, ó, a série converge, tá? Então a série é convergente. Ó, pode acontecer exercício de você pegar a série e você não reconhecer de primeiro que ela é uma P-série, tá? Por exemplo, quando tem uma raiz ali. Mas você pode escrever essa série aí, ó, o termo geral, como sendo n elevado a 1 dividido por n elevado a 1 terço, né? Então isso aqui é uma série P, tá? Onde o P vale 1 terço. Como 1 terço é menor que 1, por esse resultado aqui, né, do exemplo 2, a série é divergente, tá? Gente, ó, eu sei que o vídeo está ficando longo, é porque quando faz exemplos, sempre fica longo os vídeos, tá? Exemplo 4 agora. Vamos calcular essa série aqui. Ó. Calcular não, né? Vamos ver se ela converge ou diverge, tá? Bom, como sempre, vamos pegar uma função associada a essa série, né? O termo geral da série. No caso aqui é ln de x dividido por x. Que ela é contínua e positiva é fácil ver. Porque o logaritmo ele é contínuo, né? Ó, aqui, ó, logaritmo é contínuo, tá? E a razão de duas funções contínuas, né? A identidade também é contínua, é uma função contínua. Independente do valor que você considere aqui, né? Do x maior que 1. Também é positivo, claramente, né? A partir do ln de 0 de 1 é 0. E como ela só cresce, todos os termos ficam positivos a partir do 1, tá?
O que não é tão evidente aqui é que a série é decrescente. Quer dizer que essa função é decrescente, tá? Vamos mostrar então que ela é decrescente. Vamos usar aquela estratégia lá do cálculo 1. Relembrar aí como é que a gente fazia. Que é olhar a derivada, né? Da função. Vamos calcular a derivada e olhar um intervalo em que essa função seja decrescente, né? Ou seja, um intervalo em que a derivada seja negativa. Então vamos lá. Isso vem lá do teorema do valor médio. Teorema intermediário. Agora. Olha, eu dei em dúvida aqui. Teorema do valor médio, tá? A gente vai usar esse resultado aqui, ó. Deixa eu dar teste da função ser crescente ou não. Acontece, a derivada da função, né, primeira ordem, é positiva no intervalo, então nesse intervalo a função é crescente. E se a derivada é negativa em algum intervalo, então nesse intervalo a função é decrescente, tá? Vocês lembram que era aquela época, aquele exercício em que você pega os intervalos, pontos críticos ali, analisa os intervalos, tá? Acho que vocês devem ter feito isso lá em cálculo 1, tá? A gente vai usar então esse resultado aqui. Primeiro, vamos calcular essa derivada dessa função. Então, lá, temos que f' de x é a derivada do ln de x dividido por x. Isso é derivada de uma divisão de duas funções, né? Então, essa é a derivada da de cima, né? Que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Bom, deixa eu colocar a fórmula aqui. ln de x' vezes a de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função que está embaixo. Aí tem que dividir pela função de baixo ao quadrado. ln de x é 1 sobre x. Vezes x menos ln de x, vezes x' é 1. Então, ó, isso aqui dá 1, né? 1 sobre x vezes x dá 1. ln de x vezes 1 dá ln de x. Então, isso aqui vai dar 1 menos ln de x dividido por x ao quadrado. Agora, quanto que essa função aqui, essa função, né, que é a derivada da f, ela é negativa. Ó, só de olhar, ó, isso aqui é sempre positivo. Então, o que vai mandar no sinal da função é se a parte de cima é positiva ou negativa, tá? Se a parte amarela aqui for positiva, a função é positiva. Se a amarela for negativa, a função é negativa. Então, a derivada da função é negativa. Por que negativa? Estou olhando, porque eu quero que a função... Quero achar o intervalo em que essa função, no caso que é a derivada da f, seja decrescente, tá? Isso é equivalente a dizer que 1 menos o logaritmo de x dividido por x ao quadrado é negativo. Isso é equivalente, então, a dizer que 1 menos o logaritmo de x é negativo. Ou, equivalentemente, ln de x é maior que 1. Tá? Para isolar o x, a gente tem que aplicar a inversa da função logaritmo, né? E o inverso do ln é exponencial. Então, calcula o exponencial de ambos os lados. Que a exponencial do ln de x maior que a exponencial de 1. Exponencial do ln de x é x. Exponencial de 1 é próprio e. Ou seja, essa função aqui, a f' de x, ela é negativa para todo x maior que o e, né? Ou seja, nesse intervalo aqui, ó, essa função é negativa.
Se essa função é negativa, a função f ela é decrescente nesse intervalo aqui. Que é o resultado de cálculo 1, tá? Portanto, a função f ela é decrescente no intervalo então agora a gente pode aplicar o teste da integral. Bom, vamos lá. Então a integral essa integral, então, por definição, é o limite de quando t tende ao infinito de ln de x dividido por x de 1 a t, né? Nossa. Aumento errado aqui, né? Integral de 1 a t do ln de x dividido por x dx. Tá? Vamos lá essa integral primeiro. Até colocar outra cor aqui. Seja u o ln de x. Então, nesse caso, du dx, a derivada de u em relação a x, é 1 sobre x, né? Ou equivalentemente, né? O du é dx sobre x. Então, para colocar a integral ali, ó, no lugar do u você põe o ln de x, no lugar do dx sobre x, né? Ou 1 sobre x dx, você põe du. Vou colocar a primeira integral indefinida aqui, vai. Então, isso aqui é a integral o du, né? Que é igual a u quadrado dividido por 2 mais c. Ou seja, é ln de x ao quadrado dividido por 2 mais c. Tá? Então, volta aqui. Em cima. Isso é o limite de quando t tende ao infinito da integral de 1 a t do... Não, eu já calculei a integral, né? O ln de x ao quadrado dividido por 2 de 1 a t. Que é limite, quando t tende ao infinito, do ln de t ao quadrado dividido por 2, menos ln de 1 ao quadrado dividido por 2. ln de 1 é 0, né? Vai ficar 0 dividido por 2 ali. Aqui é o quadrado. Que é 0 ao quadrado dividido por 2, que é 0. Então, no final das contas, isso aqui é o limite de quando t tende ao infinito do ln de t ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é infinito, não existe, né? Acontece, o ln de t, de novo, ó. ln tende a infinito, né? Forma que t tende a infinito. Se esse limite existisse, né, a gente já chega a um absurdo, tá? Então, como esse ln de t tende a infinito, e a função ao quadrado aqui, multiplicar pela constante, é função contínua, né? Você vai obter isso aqui. Então, o teste integral. Então, portanto, ó, essa integral aqui, definida,
é divergente. Então, pelo teste da integral, a série é divergente. Então, do teste da integral, vem aqui a série. ln de n dividido por n. Eu tô até confundindo aqui. Essa série é divergente. Ok, gente? Bom, então, sobre o teste integral era isso. Eu ia fazer nessa aula também teste de comparação, mas eu acho que ficou muito conteúdo para uma aula só. Aí eu vou deixar o teste de comparação para semana que vem, tá? Então, até a próxima semana.